Então, eu vou começar aqui falando com a turma do primeiro ano, certo? Nas videoaulas que vocês viram, inclusive naquela atividade que eu passei para vocês, lembra da trilha? Vocês estão vendo um pouquinho sobre membranas biológicas, não é isso? A parte de biologia celular, compreendendo quais são as diferenças entre as células, quais são os componentes de membrana, e como é que essas membranas elas transportam substâncias de dentro para fora e de fora para dentro, não é isso? Ok. Voltando um pouquinho, antes disso, eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos ácidos nucleicos, tá bom? Por que isso? Porque nós não conseguimos ver. Lembram ácidos nucleicos na primeira prova? Foi muito corrido, a gente não conseguiu ver ácidos nucleicos. E essas são moléculas importantíssimas para que vocês possam compreender o que vai acontecer lá nas membranas biológicas, certo? Lá dentro das células, processos que vão acontecer dentro das células, tá certo? Então, antes da gente passar para membranas biológicas propriamente ditas, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de ácidos nucleicos. Onde é que está esse conteúdo, Josi? Está lá na página 36 da apostila do primeiro ano. Então, olha só. Página 36. Essa página aqui, né? A gente parou aqui em vitaminas. Vocês viram as vitaminas, a gente fez prova com vitaminas, né? Sobre esse assunto, mas a gente não chegou a ver ácidos nucleicos. Então, é sobre esse assunto que a gente vai ver agora. Inicialmente, aqui tem uma história contando quem foi os descobridores, né? Aqueles que conseguiram descobrir o código genético, os dois tipos de ácidos nucleicos que existem. Então, nós temos dois personagens aqui, Watson e Crick. Tanto um quanto o outro, eles dois se uniram juntamente com uma outra pesquisadora e conseguiram desvendar o modelo dos ácidos nucleicos. Isso foi muito importante. Tá bom? Mas o que são os ácidos nucleicos? Então, nessa história aqui, que vocês vão ler com calma, né? Eu não vou conseguir ler tudo para vocês aqui, que é muito conteúdo. Vocês vão ler com calma essa historinha, como foi que eles descobriram, né? Eles ganharam um prêmio Nobel em 1962 de Medicina e Fisiologia, graças a essa descoberta maravilhosa a respeito do código genético, né? O nosso DNA e o nosso RNA. Então, quais são os ácidos nucleicos que nós conhecemos hoje? Hoje nós sabemos que nossas células produzem dois tipos de moléculas, chamadas ácidos nucleicos. A primeira delas é o DNA, certo? O ácido desoxirribonucleico. E a segunda é o RNA, o ácido ribonucleico, tá bom? Mas com o passar do tempo nós vimos que os ácidos nucleicos, né, o DNA e o RNA, que existem dentro da célula e é importante para que essa célula consiga fazer todas as suas atividades, esses dois ácidos nucleicos, eles são compostos, são formados por monômeros. Lembram das proteínas que são formadas por peptídeos, não é? A gente viu que os carboidratos também são formados por pequenas moléculas que a gente chama de monossacarídeo. Aqui também, nos ácidos nucleicos, nós vamos ter pequenas estruturas formando o DNA e pequenas estruturas formando o RNA. E essas estruturas eu vou chamar de monômero, tá certo? O nome desses monômeros, para cá, para os ácidos nucleicos, eu vou chamar aqui de nucleotídeos. Então, nas proteínas nós tínhamos monômeros que formavam as proteínas que eu chamava de... Lembram? Eu chamava de aminoácidos, né? Lá nos carboidratos nós tínhamos monômeros que nós chamávamos de monossacarídeo. E aqui, nos ácidos nucleicos, nós vamos ter monômeros, que são essas estruturas que formam o DNA e o RNA, que eu vou chamar de nucleotídeo, tá certo? Então, na página 37, nós vamos ter aí a explicação do que são os nucleotídeos. Vocês podem observar, os nucleotídeos, eles são formados por três estruturas. A primeira dela
delas é um grupo fosfato. Olha só a forma do nucleotídeo aí. Esse grupo fosfato, que tem um átomo de fósforo no centro, ele é chamado de grupo fosfato, né? Mas não é só o fósforo. Observem que a gente tem 4 átomos de oxigênio em volta. E esse grupo fosfato, ele já está ligado a uma pentose. O que é uma pentose? É um carboidrato com 5 carbono, né? É um monossacarídeo com 5 carbono. Então, observe que na estrutura do DNA e do RNA eu vou ter nucleotídeos que eles vão estar aí na sua formação. Nós vamos ter um grupo fosfato e uma pentose, que é um carboidrato, né? Olha só que interessante, eu tenho um carboidrato fazendo parte de uma estrutura do nucleotídeo que vai formar o DNA e o RNA. Além da pentose, eu também tenho uma base nitrogenada. Então, olha só, é uma outra molécula, né? A que está em verde aí, vocês conseguem observar. Então, observem. Esse monômero, ele é formado por 3 estruturas, não é? A gente vai ter o grupo fosfato, certo? A gente vai ter a pentose e a gente vai ter uma base nitrogenada. Tá bom? Então, imagine essa estrutura como sendo um tijolinho que vai formar o DNA. O DNA ele é formado por vários tijolinhos, certo? Várias estruturas menores, que eu vou chamar de nucleotídeo. Mas o nucleotídeo, ele se subdivide, né? A gente vai ver aí nessa imagem, a gente consegue observar que nesse esquema da estrutura de um nucleotídeo, nós conseguimos observar que o nucleotídeo, aquele tijolinho que vai formar o DNA das células, ele é formado por 3 estruturas. Uma pentose, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, tá certo? E aí eu vou pegar essas estruturas e vou montando uma embaixo da outra, uma embaixo da outra, certo? Um ao lado da outra, um ao lado da outra, que a gente vai ver depois, em breve, para poder formar aí o DNA e o RNA, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam dessa forma. Eu tenho um ácido nucleico, que é um grupo, daqueles grupos que são substâncias orgânicas, né? Dentro das substâncias orgânicas que compõem os seres vivos, eu tenho os ácidos nucleicos. Dentro das minhas células, das nossas células, nós vamos ter 2 tipos de ácidos nucleicos, um DNA e um RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Cada uma dessas estruturas vão ser formadas por bloquinhos, né? Por subunidades, que são monômeros, que eu vou chamar aqui de nucleotídeos. E cada nucleotídeo vai ser formado por uma estrutura que é composta aí por 3 substâncias, 3 moléculas, né? Para formar uma molécula só, essas 3 moléculas elas se unem. A primeira delas é o grupo fosfato, a segunda aí a pentose e depois a base nitrogenada, tá certo? Para formar aí os tijolinhos que vai compor o nosso DNA e o nosso RNA, tá bom? Por hora é só, eu vou passar depois um outro vídeo falando um pouquinho a respeito dessas bases nitrogenadas, porque nós vamos ter aí alguns tipos de bases nitrogenadas. A gente vai acompanhar agora no próximo vídeo que bases são essas, certo? Até a próxima.